O que nunca te contaram sobre o pastor Luiz Gonçalves? A influência do pastor Luiz Gonçalves vai além das fronteiras adventistas. Luiz Gonçalves é um pastor, um evangelista nato por mais de 20 anos. Como pastor evangelista da Igreja Adventista, ele pregou para milhões em todo o mundo. São incontáveis o número de pessoas que aceitou Jesus através de suas mensagens. O programa Arena do Futuro é um dos mais assistidos na TV Novo Tempo. Foi apresentado pelo pastor Luiz Gonçalves e impactou a vida de milhares de pessoas em toda a América do Sul. Em Aparecida do Norte, no ano de 1992, a revista Adventista registrou o feito marcante que fincou a bandeira da mensagem adventista na cidade mais católica do Brasil. Tudo começou com uma promessa feita por Luiz Gonçalves na época. Ele era um jovem obreiro e, por ocasião de sua conversão, ele prometeu a Deus que, se sua família se convertesse, um dia ele evangelizaria a Aparecida em Roma. Tudo isso devido à sua experiência anterior com coroinha da Igreja Romana. Naquele ano, um grande batismo marca a presença adventista. O batismo de 119 pessoas, no sábado 26 de setembro, foi considerado um marco histórico para a comunidade adventista do Vale do Paraíba, em São Paulo. Pertencente ao campo da Associação Paulista Leste, a Igreja Adventista do Sétimo Dia instalou-se definitivamente em Aparecida do Norte, cidade mundialmente conhecida por sua forte ligação com o catolicismo. O primeiro a ser batizado foi o senhor Arlindo Silva. Ele havia sido adventista 20 anos atrás. Deixaria a igreja e passou a viver inteiramente fora dos princípios que um dia havia adotado. Ao ser rebatizado, sentiu-se profundamente emocionado, levando os pastores oficiantes e muitos presentes e se comoveram com aquela cena. No final de 1991, o empresário adventista Paulo Sérgio Vaz, que se define a si mesmo como uma pessoa fascinada por desafios, resolveu aceitar mais um, patrocinando uma campanha evangelística em Aparecida. Antes, ele já havia prestado apoio financeiro a um trabalho de evangelização na Albânia, país europeu que contava com a presença adventista até recentemente. Também patrocinou outra campanha no bairro de Santana, em São Paulo. Em ambos os lugares, hoje existem igrejas organizadas com cerca de 100 membros cada. A primeira providência tomada foi estabelecer contato com a Rádio Monumental, emissora não ligada à Igreja Católica. Logo iniciou-se a transmissão de um programa de 10 minutos, 4 vezes por semana, Restauração da Verdade, que em pouco tempo foi estendido para 30 minutos. A partir do contato com o público através do rádio, os primeiros interessados foram surgindo, o que possibilitou o início de uma série de conferências. As reuniões eram realizadas nas casas e de um ex-adventista, o senhor Arlindo, o primeiro interessado. Com o aumento da audiência e aproveitando a época da Semana Santa, foi decidido alugar um salão. Assim, a partir de 14 de abril, a série tomou o maior impulso, com um público de aproximadamente 250 pessoas presentes em cada uma das 4 reuniões semanais. Nessa ocasião, o jovem Cirilo, irmão do obreiro Luiz, deixou sua carreira de jogador de futebol profissional para reunir-se ao trabalho realizado em Aparecida. Um grupo de comportores realizou uma grande campanha na cidade e logo em seguida, o pastor Roberto Morta, evangelista da APL, passou a acompanhar mais de perto o trabalho de evangelização no local. Segundo o irmão Luiz Silva, até o momento não havia preconceito declarado contra os adventistas, embora alguns casos isolados já tenham se manifestado.
a movimentação católica é maior em relação aos visitantes, conhecidos como romeiros. Os próprios habitantes da cidade, em geral, embora vivam muito em função do turismo religioso, não são tidos como católicos fanáticos e têm aceito com certa simpatia, até mesmo com uma grande avidez, a pregação adventista. A meta da recém-instalada Igreja Adventista de Aparecida do Norte é a aquisição de um terreno e construção de um templo, enquanto o irmão Paulo Sérgio Vaz sente-se motivado para buscar outras cidades paulistas que ainda não contam com a presença adventista. A história desse trabalho em Aparecida virou o livro lançado recentemente pela CPB, de autoria do jornalista Diogo Cavalcante, com o livro Promessa Cumprida, narra a história de conversão do pastor Luiz Gonçalves e de como ele conduziu o evangelismo que contribuiu para o estabelecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Aparecida. Linda história, né? Do pastor Luiz Gonçalves, que hoje vem fazendo um trabalho sensacional e continua pregando o Evangelho com o seu famoso chavão. Chega mais perto, sem dúvida nenhuma, né? O pastor Luiz Gonçalves deixou um marco e continua deixando um marco na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sua simpatia, com o seu sorriso, com a sua importância, né, de pregar a palavra para aquelas pessoas que precisam de esperança. Você conhecia essa história? Deixa o teu like, comenta e deixa uma palavra para o pastor Luiz Gonçalves, que com certeza você já assistiu muito às pregações do pastor Luiz Gonçalves no Arena e continua assistindo ainda, né? Pois ele continua nativa. Então, Deus abençoe a todos. Esse é um pequeno resumo da história do pastor Luiz Gonçalves. Tenhamos uma semana abençoada por Jesus e que Deus vos abençoe.